Olá pessoal, aqui é do Navy Concursos, estamos aí com mais um vídeo, resolução agora da questão 2 de matemática da Escola Naval do ano 2019, a questão é da prova amarela, então vamos lá pessoal, vamos dar início e resolver essa questão. Aqui tem um enunciado para vocês, sejam P de x, Q de x e R de x polinômios reais, considere que P de x cumpre os seguintes requisitos. Primeiro, o polinômio Q de x, que é igual a 3x ao cubo menos 21x mais 18, divide P de x. Segundo requisito, P de 0 é igual a 162. Terceiro requisito, 1 é raiz de P' de x. Quarto, P' de 0 é igual a menos 477. Quinto, P de x dividido por R de x é igual a Q de x. Sabendo que o grau de Q de x é maior que o grau de R de x e P' de x indica a primeira derivada de P de x, assinale a opção que representa o polinômio R de x. Temos aí as 5 opções. A. R de x igual a menos 9x mais 9. B. R de x igual a 7x ao quadrado menos 16x mais 9. C. R de x igual a menos 5x mais 16x mais 9. D. R de x igual a 3x ao quadrado mais 14x mais 9. E E. R de x é igual a menos 16x mais 9. Vamos lá resolver. Pequeno comentário, pessoal. Essa questão ela engloba os assuntos de polinômios e derivadas, certo? É uma questão que tem cálculo por ter derivadas, mas não é a parte principal, não é o essencial dessa questão. De qualquer forma, é necessário ter o conhecimento de derivadas, aqui no caso de cálculo, para resolver essa questão, porque algumas vezes vai ser necessário aplicar algumas derivadas, mas são coisas bem simples. Tendo conhecimento básico de derivadas, você consegue resolver essa questão. É uma questão que ela é trabalhosa, ela vai dar um trabalhozinho, porque tem vários cálculos e tal, mas no geral ela não é difícil não, é uma questãozinha fácil. Vamos lá. Primeira parte da resolução. Para resolver esta questão, a primeira coisa a se fazer é lembrar da estrutura de um polinômio. Seja um polinômio P de x de grau n, então P de x é igual a ax elevado a n mais bx elevado a n menos 1 mais, segue aí, cx elevado ao quadrado mais dx mais e. Pessoal, só uma coisa que eu não coloquei aí, nesse caso, n tem que ser maior que do que 4, certo? Porque aí tem o n menos 1, enfim. Mas isso é só detalhe, é só para lembrar como é um polinômio. Lembrando disso, o próximo passo é analisar os requisitos que a questão dá. Requisito 1. O primeiro requisito nos informa quem é Q de x. No requisito 1 tem lá, o polinômio Q de x é igual a 3x ao cubo menos 21x mais 18. Então, nós temos aí quem é Q de x. Esse é o primeiro ponto importante do requisito 1. Quem é Q de x. Aí, além disso, também nos informa que a divisão P de x sobre Q de x é uma divisão exata, porque ele diz que Q de x divide P de x. Ou seja, se Q de x divide P de x, então essa divisão ela não possui resto, é uma divisão exata, certo pessoal? Então essa é a parte importante do primeiro requisito. Vamos partir para o segundo aqui. O segundo requisito diz que P de 0 é igual a 162. Isso é importante para nós, por quê? Vamos lá. Vamos colocar a definição aí, o que é um polinômio. Vamos botar o polinômio P de x. Que vai ser P de x é igual a ax elevado na n, mais, os três pontinhos aí, mais bx ao quadrado, mais cx, mais e. Certo? Esse é o polinômio P de x. Porque eu não sei nenhum desses termos qual é. Mas eu sei que P de 0 é igual a 162. Ou seja, quando x é 0, esse polinômio é igual a 162. Então, P de 0 vai ser igual a vezes 0 elevado na n, mais, aí segue os três pontinhos, mais o b vezes 0 elevado ao quadrado, mais o c vezes 0 mais e, isso é igual a 162.
Logo, eu vou ter que P de 0 vai ser igual a E, porque todos esses outros termos, como estão multiplicando o zero, vai ser 0. Então, só vai me sobrar E. Então, P de 0 é igual a E, que é igual a 162. Então, eu vou ter que E é igual a 162. Logo aí, P de x é igual a ax elevado na n, mais aí os três pontinhos, caso tenha algum outro termo, mais bx elevado ao quadrado, mais cx, mais 162. Pronto, eu encontrei o primeiro termo desse polinômio. O termo onde x é grau zero, ou seja, x elevado a zero, que é igual a 1. Então, vai ser 1 vezes 162, 162. Então, eu encontrei o primeiro termo. Certo? Analisado o segundo requisito. Vamos para o terceiro. Aí, só uma coisa, esse terceiro requisito, a gente não vai analisar ele agora. Por quê? Porque esse requisito a gente não tem como analisar ele agora e também ele só vai ser necessário, vai ser útil para nós lá no final. Aí vocês vão ver, quando chegar lá eu vou usar ele, certo? Vamos passar então para o requisito 4. O requisito 4 diz que P' de 0 é igual a menos 477. P', pessoal, P' significa primeira derivada. No caso, P' de x é a primeira derivada de P de x. P' de 0 é a primeira derivada de P de 0, que no caso é P de x quando x é 0. Então, aí é onde está já o que eu disse. Precisa do conhecimento de derivada. Mas é um conhecimento simples. Por quê? Porque é a derivada de polinômio, que é a derivada mais fácil. Certo? Então, vamos lá. Temos aí o requisito 4. P de x, aí, coloquei de novo, quem é P de x é igual a x elevado na n, mais, aí segue os três pontinhos, mais bx ao quadrado, mais cx, mais 162. P' de x vai ser quem? Aí vamos lá, derivada do polinômio. Quem está lá em cima, ou seja, o n, no caso desse primeiro termo, ax elevado na n, o n ele vai sair de lá de cima e vai passar multiplicando, então vai ficar n vezes a vezes x elevado, agora vai ser n menos 1. Essa é a forma de se derivar um polinômio. Então, você diminui 1 no termo de cima da potenciação e pega o termo que está em cima e passa ele multiplicando para frente, certo? Então, vai ser NaX elevado na n menos 1, mais aí os três pontinhos, 2 vezes b vezes x. Por quê? Porque antes era b vezes x elevado ao quadrado. Pessoal, aqui eu não coloquei, mas é bx ao quadrado, certo? Olha, aqui nesses outros termos, você vai ver aqui, voltando, aqui quando eu faço o requisito 2 é bx elevado ao quadrado, mas aí lá eu esqueci de colocar, mas aqui é bx elevado ao quadrado. Esse acentozinho aí circunflexo significa isso, elevado, certo? Então é bx elevado ao quadrado, lá na primeira linha. Então aqui vai ser 2 vezes b vezes x. Por quê? Porque o 2 passou para frente. E aí agora é 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Então x elevado a 1 é x. Certo? Então 2bx mais c. Aí eu tenho P' de 0 é igual a n vezes a vezes 0, porque aí eu substituo x por 0, elevado na n menos 1, aí mais os três pontinhos, vezes 2, vezes b, vezes 0, que está no lugar do x, mais c. Isso aí é igual a menos 477, que é o que o requisito diz, que P' de 0 é igual a menos 477. Então aí eu tenho que P' de 0 vai ser igual a c. Por quê? Porque todos os outros termos, como está multiplicando por 0, vão dar 0, mais 0 mais c vai dar c. Então, P' de 0 é igual a C, que é igual a menos 477. E aí eu tenho que C é igual a menos 477. Logo, P de x é igual a ax elevado na n mais bx elevado ao quadrado. Viu aí como é que tá? Bx elevado ao quadrado. O acentozinho aí circunflexo significa que está elevado ao quadrado. Menos 477x mais 162, e aí eu já encontrei o nosso segundo termo, que é com x no grau 1, certo? Menos 477x. Pronto, analisamos já três requisitos, o 1, o 2 e o 4. Agora nós vamos para o quinto requisito, requisito 5 aí, que ele diz que P de x dividido por R de x é igual a Q de x. Ou seja, eu posso
reformular isso aí e dizer que P de x é igual a Q de x vezes R de x, certo? E aí a questão informa que o grau de Q de x é maior que o grau de R de x. Lá, ó, sabendo que grau de Q de x é maior que grau de R de x, é o que a questão nos informa. Sendo assim, R de x tem grau igual ou menor que 2. Por quê? Porque Q de x tem grau 3. É um polinômio de grau 3. Então, se R de x é de grau menor, ou ele é de grau 2, ou ele é de grau 1. Então, é de grau 2 ou menor, certo? E aí, isso é importante por quê? Porque aí eu já limito, eu não preciso fazer ax elevado na n. Não, eu faço logo ax elevado ao quadrado, que é R de x. Então, vamos lá. Aqui, ó, ax elevado na n, mais aí os três pontinhos, menos 477x, mais 162, esse é o P de x, é igual a 3x ao cubo, menos 21x mais 18, esse é Q de x, vezes ax ao quadrado, mais bx, mais c. Pessoal, coloquei azul e vermelho, porque o polinômio R de x, você pode ver que ele tem c, tem b e tem a nos termos. E pode ver que o polinômio P de x, ele também tem a. Então, para você não se confundir, então eu coloquei aí na cor para saber que o azul está se referindo aos termos do polinômio R de x e o vermelho aos termos do polinômio Q de x, consequentemente, preto, P de x. Então vamos lá. Agora resolvemos por partes, começando pelos valores de menor grau, certo? Qual é o valor de menor grau de um polinômio? O de grau zero, ou seja, quando x está elevado a zero, que é igual a 1. Então, como é que eu vou encontrar aqui o valor de menor grau do R de x? O valor de menor grau é o C. Mas aí como é que eu encontro o C? Se você olhar direitinho, o 162 do polinômio P de x, ele é igual ao 18 do polinômio Q de x vezes o C do polinômio R de x. Porque é a única forma, aí quando você vai aplicar a distributiva para fazer a multiplicação, que vai dar um valor com o grau zero, certo? Então, 162 vai ser igual a 18 vezes C. A gente montou essa equaçãozinha, certo? Espero que tenha entendido, porque a gente só vai conseguir o 162 quando 18 multiplicar C. De nenhuma outra forma a gente vai conseguir um valor sem o x, certo? Então vamos lá. 162 igual a 18 vezes C, logo eu tenho que C é igual a 162 dividido por 18, C é igual a 9. E aí eu encontrei o primeiro termo do nosso polinômio R de x. Resolvido o primeiro valor, temos então ax elevado na n mais os três pontinhos, menos 477x mais 162 é igual a 3x ao cubo menos 21x mais 18 vezes ax ao quadrado mais bx mais 9. Porque encontramos o 9 como o primeiro termo do nosso polinômio R de x. Vamos lá agora, continuando, resolvendo para o valor de menor grau após o que já resolvemos. Ou seja, a gente já encontrou o 9, que era o valor de grau 0 do polinômio R de x. Vamos encontrar o valor de grau 1, certo? Quando é alguma coisa vezes x. Nesse caso aí, no polinômio R de x, vai ser b vezes x. E aí, como é que a gente encontra esse valor? É simples, fácil também. Você vai ver quando aplicar a distributiva aí no polinômio Q de x vezes R de x, somente os termos que vai dar um valor onde só tenha x, sem ser elevado ao quadrado, sem ser elevado ao cubo, só x. E aí essa multiplicação tem que dar igual a menos 477x, que é o valor ali em P de x. Então, vou ter o seguinte, que menos 477x ele vai ser igual ao quê? A menos 21x vezes 9, é a única forma nessa multiplicação aí em que eu encontro, e 18 vezes bx. Dessas duas formas, o x ele vai estar elevado apenas a 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer bx vezes 18, bx do polinômio R de x vezes 18 do polinômio Q de x, mais menos 21x do polinômio Q de x
vezes 9 do polinômio r de x. Isso é igual a quanto? Menos 477. X, certo? Esse menos 477 é, obviamente, do polinômio p de x. E aí agora como é que eu resolvo isso aí? Montei essa equaçãozinha, vou resolver. Primeira coisa que eu faço é colocar x em evidência no primeiro termo. Então vai ser x vezes b vezes 18 mais menos 21 vezes 9. Isso é igual a menos 477x. E aí eu posso cortar x com x. Eu vou ter 18b menos 189, que é a multiplicação, menos 21 vezes 9. Isso é igual a menos 477. 18b é igual a menos 477 mais 189. Ou seja, eu passei o 189 agora para o outro lado somando. Vou ter que b é igual a menos 288 dividido por 18. Ou seja, eu peguei o 18 que estava multiplicando b, agora passei dividindo após fazer esse cálculo aí do menos 477 mais 189. Quando eu fizer essa divisão aí, menos 288 dividido por 18, vai dar b igual a menos 16. Sendo assim, acabei de encontrar mais um termo. b é menos 16. Ou seja, ax elevado na n mais os três pontinhos menos 477x mais 162 é igual a 3x ao cubo menos 21x mais 18, que é o q de x, vezes ax ao quadrado menos 16x mais 9. E aí eu já encontrei quase o polinômio r de x completo. Então vamos lá, olha aí, eu encontrei o menos 16x mais 9. Agora se você olhar aqui, você não tem como encontrar o valor de a, nesse caso, ax ao quadrado. Por quê? Porque quando você fizer a multiplicação aí, vai sempre ficar faltando um termo. Então o que a gente vai fazer? Se nós isolarmos estes valores que temos para r de x, vamos ver que só tem duas opções de resposta que podem ser a correta. A letra B, que é r de x igual a 7x ao quadrado menos 16x mais 9. E a letra E, r de x é igual a menos 16x mais 9. Por quê? Porque nessas duas opções eu tenho o menos 16x mais 9. Lembrando que o grau de r de x é menor ou igual a 2. Então, a B também pode ser válida, mesmo ela tendo 7x ao quadrado. Porque o grau de r de x ele é menor ou igual a 2. Então, pode ter um valor de grau 2. Então, eu vou ter aí que r de x é igual a ax ao quadrado menos 16x mais 9, certo? E agora o que eu vou fazer? Vê só. Eu vou testar essas duas opções aí, a letra E e a letra B, com o requisito 3, que eu falei antes, que eu usei ele no final. Quando eu testar, aí eu vou descobrir se o valor que eu encontrar de p de x cumprir o requisito 3, então está correto a resposta. Se não, vai ser a outra. Então, como a gente só tem certeza de que r de x tem menos 16x mais 9, porque a gente não sabe quem é o a no x ao quadrado, se a for 0, então o valor de r de x é menos 16x mais 9. Agora, se a for diferente de 0, provavelmente ele vai ser o 7 aí de 7x ao quadrado. Então, como eu só tenho certeza dessa parte aí do menos 16x mais 9, então eu vou começar pela letra E, certo? Vamos lá, vocês vão ver aí como é que é. Agora eu vou pegar o r de x que eu tenho, que é igual ao da letra E, e vou fazer o cálculo e encontrar o p de x, a partir deste r de x, certo? E aí vou testar o requisito 3 no p de x que eu encontrar, para ver se a resposta correta é mesmo a E. Vamos lá, vocês vão entender isso aí. Eu tenho o quê? Que p de x é igual a q de x vezes r de x. Então, se eu multiplicar esses dois, eu vou encontrar o p de x. Como eu estou considerando o r de x sendo o da letra E, r de x vai ser menos 16x mais 9. E q de x eu já tenho. Então vai ficar 3x ao cubo menos 21x mais 18 vezes menos 16x mais 9 é igual a p de x. E aí agora só aplicando a distributiva. 3x ao cubo vezes menos 16x vai dar menos 48x na quarta. 3x ao cubo vezes 9 mais 27x ao cubo. Menos 21x vezes menos 16x
336x ao quadrado, menos 21x vezes 9, menos 189x, 18 vezes menos 16x, menos 288x, e 18 vezes 9, 162. Isso é igual a P de x. Então, eu vou ter o seguinte: P de x é igual a menos 48x na quarta, mais 27x ao cubo, mais 336x ao quadrado, menos 477x, mais 162. Aí, aplicando o requisito 3, eu vou ter. O requisito 3 diz o quê? Que 1 é raiz de P' de x. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar P' de x. P' de x, aí é a primeira derivada de P de x. Eu já disse como é que você calcula a derivada, mas se você não sabe, não entendeu, procura aí, tem vídeos ensinando como calcular a derivada de um polinômio, porque eu não vou me prender nisso, para não perder tempo. Então, vamos lá. P' de x vai ser menos 192x ao cubo, mais 81x ao quadrado, mais 672x, menos 477. Certo? Isso é P' de x. Então, se 1 é raiz de P' de x, então P' de 1 tem que ser igual a zero. Então, se P' de 1 é igual a zero, P' de 1 é o quê? É menos 192 vezes 1 elevado ao cubo, mais 81 vezes 1 elevado ao quadrado, mais 672 vezes 1, menos 477. Isso aí tem que ser igual a zero. Vamos ver se isso é igual a zero. Menos 192 mais 81 mais 672 menos 477. É igual a zero? Não, isso é igual a 84. E 84 não é igual a zero. Então, isso aí está errado. Logo, a resposta não é a letra E. Certo, pessoal? Se a resposta não é a letra E, então só pode ser a letra B. Daí, pessoal, o seguinte. Daí você já pode matar essa questão, certo? Se você tem certeza que fez os cálculos certo até aí, e se a resposta não é a letra E, e a única opção que você vai ter vai ser a letra B, você já pode marcar a B e seguir em frente. Mas se você quiser tirar a prova, você vai fazer o que eu vou fazer agora. Você vai fazer esse cálculo, que é o mesmo cálculo que você fez anteriormente, agora contando que R de x é o R de x em B. Então, vou passar um bizu para vocês. Quando chegar em questões dessa forma, eu digo a você, se você fez esse cálculo, tem certeza de que fez corretamente até aí, então siga em frente. Assinale a B e vá para outra questão. Por quê? Porque você vai perder tempo fazendo isso aí para provar de que é realmente a B. Isso se você tiver certeza que fez os cálculos corretos, tá entendendo? Então, para não perder tempo, por ser uma prova que eu sei que é a Escola Naval, uma prova com um nível de dificuldade bastante alto, então o tempo é crucial. Para não perder tempo, eu seguiria em frente. E aí, caso eu terminasse a prova a tempo, eu voltava e tirava a prova dessa questão, certo? Bizu aí para vocês. Mas cada um faz da forma que achar melhor. Então eu vou tirar aqui a prova, ver se realmente R de x igual a 7x ao quadrado menos 16x mais 9 é a resposta certa. E aí depois eu sigo, certo? Outra coisa, pessoal, você vai ver que agora os cálculos, já na última que a gente fez, ficou bastante conta, certo? Agora vai ficar ainda um pouco mais. Então, isso é normal, acontece na Escola Naval. E eles te dão a oportunidade, se não me engano, de você usar a calculadora. Então, se você pode usar a calculadora, eu sugiro que use. Por quê? Porque eles não estão dizendo que você pode usar a calculadora porque eles são bonzinhos, não. Eles estão te dando a oportunidade de usar a calculadora porque você vai precisar. Então, use a calculadora, certo? Ok? Vamos lá, vamos resolver isso aí. Bom, P de x igual a Q de x vezes R de x. É o que eu tenho pelo requisito 5. Então, agora, substituindo R de x por x ao quadrado menos 16x mais 9, eu vou ter P de x é igual a 3x ao cubo menos 21x mais 18, que é o Q de x, vezes 7x ao quadrado menos 16x mais 9. E aí, vou ter que vou aplicando a distributiva. 3x ao cubo vezes 7x ao quadrado, 21x na quinta.
3x ao cubo vezes menos 16x, menos 48x na quarta. 3x ao cubo vezes 9, 27x ao cubo. Menos 21x vezes 7x ao quadrado, menos 147x ao cubo. Menos 21x vezes menos 16x, 336x ao quadrado. Menos 21x vezes 9, menos 189x. 18 vezes 7x ao quadrado, 126x ao quadrado. 18 vezes menos 16x, menos 288x. E 18 vezes 9, mais 162. Isso tudo é igual a P de x. Então eu tenho o quê? Que P de x é igual a 21x na quinta, menos 48x na quarta, menos 120x ao cubo, mais 462x ao quadrado, menos 477x, mais 162. Analogamente ao que eu fiz no último slide, aplico o requisito 3. Tiro a pelinha de x, que vai ser, nesse caso aí, 105x na quarta, menos 192x ao cubo, menos 360x ao quadrado, mais 924x, menos 477. E aí, se 1 é raiz de pelinha de x, então pelinha de 1 é igual a 0. Pelinha de 1 vai ser igual a 105 vezes 1 elevado a 4, menos 192 vezes 1 elevado ao cubo, menos 360 vezes 1 elevado ao quadrado, mais 924 vezes 1, menos 477, isso é igual a 0. Continuando, pelinha de 1 é igual a 105, menos 192, menos 360, mais 924, menos 477, que é igual a 0. Se eu somar 105 com 924, eu vou obter 1029 positivo. E se eu somar menos 192 com menos 360 com menos 477, eu vou ter 1029 negativo. Então, pelinha de 1 vai ser 1029 menos 1029, que é igual a 0. E isso está correto, porque 1029 menos 1029 é 0. Então, pelinha de 1 é igual a 0. Resposta certa, letra B. Ok, pessoal? Tá aí, ó. Com o resultado obtido, a resposta correta é a letra B. Então é isso aí. Fez lá, aplicou o requisito 3, viu que deu certo, resposta correta, letra B. Então aí, pessoal, é isso. Nós resolvemos essa questão, mais uma da Escola Naval. Essa questão, como eu disse, ela não é difícil, certo, pessoal? Ela só é trabalhosa, porque você tem que fazer esses vários cálculos, tem que aplicar Q de x vezes R de x, então dá trabalho, isso é meio chato. Mas com a calculadora você faz isso tranquilamente, porque são só multiplicações e somas. Então você faz isso rapidamente, certo, pessoal? Por isso, ó, use a calculadora, se eles te permitem, use. E outra, estude cálculo, porque aí, ó, nós temos a derivada de um polinômio. É muito fácil, mas outras questões podem não ser tão fáceis, certo? E mais uma, o que eu estava dizendo sobre lá, aqui eu vou voltar. Por exemplo, a questão você tem que testar, não é o B e a letra B e a letra E. Você tem que testar para ver se realmente é isso. Pessoal, o que acontece? Na escola naval, isso é comum, certo? Algumas questões você tem que ir testando as alternativas para ver se está correta. Eu lembro que tem uma questão de 2018, que ela é de cálculo, envolve integrais. E aí, depois de você fazer, se eu não me engano, tem duas integrais que você tem que fazer. Depois disso, você ainda tem que resolver uma equaçãozinha. E depois que resolve essa equação, você tem que pegar os valores que você encontrou e sair testando as opções que ela te dá. Então, olha, isso aí demora bastante e a maioria das vezes é necessário que você use as alternativas, certo? Então, fique atento às questões que precisam que você use a alternativa, porque muitas vezes o concurseiro, né, ele não usa as alternativas, ele quer resolver a questão ali pelo conhecimento que tem e pelas informações que a questão dá, mas às vezes as alternativas elas ajudam e você resolve, além de resolver mais rápido, algumas vezes é necessário que você use as alternativas, certo? Então, pessoal, é isso. Valeu. Thanks for coming. E até a nossa próxima videoaula. No caso, resolução de questões. Valeu aí.
Tchau.